Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história. E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. O sol já estava se despedindo quando larguei a enxada e limpei o suor da testa com as costas da mão. A terra vermelha de Goiás grudava na pele como uma segunda natureza, e o cheiro de capim seco se misturava com o vento morno que vinha do oeste. Mais um dia acabando igual aos outros 1000 que vieram antes. Fazia 3 anos que Clara tinha partido. 3 anos desde que a casa ficou grande demais, o silêncio pesado demais, e eu aprendi que conversar sozinho não é loucura, é necessidade. O câncer levou ela num dezembro quente, quando as cigarras cantavam alto, e eu ainda acreditava que dezembro poderia trazer milagres. Não trouxe. Sobrou a fazenda, 50 hectares de milho e soja, algumas cabeças de gado e uma solidão que ocupava cada canto da casa como uma visita indesejada que nunca vai embora. Sobrou também essa mania de ficar observando tudo, os pássaros que fazem ninho no beiral, as nuvens que se formam e se desfazem sem pressa, as plantas que crescem devagar, mas crescem. Clara sempre dizia que eu tinha olho de plantador. José, você vê coisas que os outros não veem. Ela falava enquanto preparava o café da manhã, ainda de camisola, os cabelos desarrumados do jeito que eu mais gostava. Por isso que suas plantas crescem mais bonitas. Eu ria. Achava que era conversa de mulher apaixonada. Agora sei que ela estava certa. A gente aprende a ver quando fica muito tempo sozinho. Vê as coisas pequenas, os detalhes que passam despercebidos quando a vida está cheia de gente e barulho. Vê também as coisas que estão erradas, as que precisam de cuidado, as que pedem socorro sem fazer ruído. Caminhei até a varanda da casa. Uma construção simples de tijolo aparente que meu pai ergueu há 40 anos. As madeiras do telhado estalavam com o calor do dia se dissipando e o som dos grilos começava tímido, como uma orquestra afinando os instrumentos antes do grande concerto da noite. Peguei o copo de água gelada que sempre deixava na mesa de centro, hábito que Clara me ensinou e que mantive como uma forma de mantê-la viva na rotina. A água tinha gosto de ferrugem do poço artesiano, mas era a mais pura que já provei. Como tudo que nasce da terra, tem gosto de verdade. Sentei na cadeira de balanço onde costumava ler jornal aos domingos, quando ainda comprava jornal, quando ainda me importava com o que acontecia no mundo lá fora. Agora o mundo para mim tinha o tamanho da propriedade, e estava bom assim. O céu ganhava tons de laranja e roxo, e eu podia ver ao longe as luzes de Morrinhos começando a piscar. A cidade ficava a 20 quilômetros dali, mas parecia outro planeta. Vez ou outra, ia lá comprar suprimentos, trocar uma ideia com o pessoal da cooperativa, pagar as contas, mas sempre voltava aliviado. O barulho das pessoas me cansava agora. As conversas vazias, as reclamações, as fofocas, preferia o silêncio honesto do campo. Mas naquela tarde, o silêncio parecia diferente, mais pesado, como se estivesse grávido de alguma coisa que eu ainda não conseguia identificar. Levantei e fui até o curral dar uma última olhada no gado. As vacas ruminavam devagar, com aquela paciência infinita dos animais que sabem que não precisam correr para lugar nenhum. Boi Branco, o touro mais velho da propriedade, ergueu a cabeça quando me viu chegar. Sempre fazia isso, como se fosse me cumprimentar. E aí, Branco? Tudo certo por aqui? Ele balançou a cabeça, voltou a pastar. Conversas simples, essas eu ainda conseguia ter. Estava caminhando de volta quando ouvi o barulho. Motor falhando muito longe, quase imperceptível. Mas eu ouvi. Quando se vive em silêncio, qualquer som diferente chama a atenção. Parei. Prestei atenção.
O barulho vinha da estrada velha, aquela que passa pela divisa da propriedade e que quase ninguém usa mais desde que fizeram a rodovia nova. Era um caminho de terra batida, cheio de buracos, que levava aos sítios pequenos e às casas abandonadas que sobraram dos tempos em que a região tinha mais gente. O motor morreu. Silêncio total por alguns segundos. Depois, vozes. Não conseguia entender o que falavam, mas havia algo de errado no tom. Uma voz mais alta, insistente. Outra mais baixa, resistente. Meu primeiro impulso foi ficar onde estava. Não era problema meu. Cada um que se vire com suas dificuldades. Eu já tinha as minhas. Mas aí lembrei da Clara. José, quando você vê alguém precisando de ajuda e finge que não viu, você mata um pedaço da sua alma. Ela me disse uma vez, depois que passamos por um carro quebrado na estrada e eu não parei. E alma não tem médico que cure. Suspiro fundo. Peguei o chapéu pendurado no prego da varanda e caminhei até o estábulo. Cavalo matuto, um alazão manso de 15 anos, ergueu as orelhas quando me viu chegar com a corda. Vamos dar uma olhada, Matuto, só para ter certeza de que não é nada grave. O cavalo se deixou selar sem resistência. Conhecia minha rotina, sabia quando era passeio e quando era trabalho. Daquela vez, pelos meus movimentos mais lentos, mais pensativos, ele percebeu que era outra coisa. Montei e segui pela trilha que levava à estrada velha. O sol já havia desaparecido completamente, deixando apenas um rastro dourado no horizonte. As primeiras estrelas começavam a aparecer e a lua nova era apenas uma sugestão pálida no céu escuro. O barulho dos cascos de matuto na terra seca ecoava no silêncio da noite. Um barulho ritmado, quase hipnótico, que me acalmava sempre. Cavalo tem esse dom, te força a ficar no ritmo dele, te obriga a desacelerar, a pensar devagar. À medida que me aproximava da estrada, as vozes ficavam mais nítidas, uma discussão baixa, mas tensa. O tipo de conversa que acontece quando alguém está tentando convencer alguém de alguma coisa que essa pessoa não quer fazer. Quando cheguei à cerca que dividia minha terra da estrada, vi o carro. Um Corsa velho, branco, meio amassado, com o capô aberto, soltando vapor. E ali do lado, duas figuras na penumbra. Um homem de uns 40 anos, camisa social amarrotada, cabelo grudado na testa pelo suor. E uma moça jovem, não passava dos 25, cabelos longos e escuros, vestido simples, pés descalços na terra vermelha. Ele falava baixo, mas dava para sentir a urgência na voz. Segurava o braço dela de leve, não com força, mas com insistência. Ela balançava a cabeça, dava um passo para trás, olhava para o horizonte como se procurasse uma rota de fuga que não existia. Fiquei ali parado, observando, tentando entender. Não parecia briga de marido e mulher, nem sequestro. Parecia abandono. Parecia alguém tentando forçar outra pessoa a voltar para um lugar de onde ela não queria sair. Foi quando ela me viu. Nossos olhos se encontraram na escuridão crescente. Ela não gritou, não acenou, não pediu socorro, apenas me olhou. Mas naquele olhar havia uma pergunta silenciosa, um pedido que dispensava palavras. E naquele momento eu entendi o que Clara queria dizer sobre ver as coisas que os outros não veem. Aquela moça não estava pedindo para ser salva, estava pedindo para ser respeitada, para ter sua escolha respeitada, para não ser obrigada a voltar para uma vida que tinha decidido deixar para trás. Desmontei do cavalo com calma e me aproximei da cerca. Tem gente que aparece na nossa vida como chuva no sertão, quando menos espera, quando mais precisa. Boa noite, falei, chegando perto da cerca sem pressa, as mãos visíveis, o tom de voz calmo como quando se aproxima de animal assustado. O homem se virou na minha direção, sobressaltado. A moça continuou me olhando, mas agora havia algo diferente em seus olhos. Uma pequena faísca. Esperança, talvez. Boa noite, senhor, respondeu o homem, tentando sorrir, mas o sorriso não chegou aos olhos. Tivemos um probleminha aqui com o carro. Já estamos resolvendo.
Olhei para o vapor saindo do capô, depois para a moça. Ela tinha uma mochila pequena nas costas e segurava uma sacola plástica com algumas roupas. Os pés descalços estavam sujos de terra vermelha e havia pequenos cortes nos calcanhares. Tinha andado muito. Posso ajudar? Perguntei, dirigindo a pergunta aos dois, mas olhando especialmente para ela. Não precisa, não. O homem respondeu rápido demais. É só superaquecimento. Já vai esfriar. A moça abriu a boca como se fosse falar, mas hesitou. O homem percebeu e pôs a mão no ombro dela, um gesto que podia parecer carinhoso para quem via de longe, mas que eu reconheci como controle. Marina, entra no carro. Vamos esperar esfriar lá dentro. Marina, era esse o nome dela, e pela primeira vez ela falou com voz baixa, mas firme. Eu não quero entrar no carro. O silêncio que se seguiu foi pesado como o ar antes da tempestade. O homem olhou para mim, depois para ela, tentando manter a compostura. Marina, não vamos discutir isso aqui na frente do senhor. Não tem discussão, ela disse, dando um passo para trás. Eu já te falei, não vou voltar. Foi aí que entendi. Ela tinha fugido. Tinha pego suas poucas coisas e saído. E ele tinha vindo atrás, tentando convencê-la a voltar. Mas algo me dizia que não era só questão de relacionamento. Havia mais coisa ali. Senhor, ela se dirigiu a mim pela primeira vez. O senhor pode me ajudar a chegar até Morrinhos? Pago a gasolina. O homem deu um passo à frente. Ela não está bem, está confusa. Eu sou cunhado dela, vim buscar porque a família está preocupada. Marina balançou a cabeça com força. Ele está mentindo. Eu não tenho família e ele não é meu cunhado. A tensão no ar era palpável. Eu podia sentir o desespero dela, mas também a insistência dele. Não sabia quem estava dizendo a verdade, mas sabia reconhecer medo quando via. E ela estava com medo. Marina, falei seu nome devagar, testando como soava. Você está com fome? A pergunta pegou os dois de surpresa. Ela piscou várias vezes, como se não esperasse aquilo. Estou, admitiu baixinho. Então vem comigo. Vou fazer um café e alguma coisa para você comer. Depois conversamos sobre como chegar em Morrinhos. O homem deu um passo à frente, mas parou quando me virou completamente para ele. E o senhor? Falei, olhando direto nos olhos dele. Vai ter que esperar o carro esfriar mesmo, mas pode ir embora se quiser. A estrada é livre. Eu não posso deixar ela aqui. A família vai ter que esperar ela decidir se quer voltar ou não. Interrompi, mantendo o tom calmo, mas firme. Aqui ninguém obriga ninguém a nada. Marina me olhou como se eu tivesse feito um milagre. Nas suas feições cansadas, vi um alívio enorme, como se tivesse segurado a respiração por horas e finalmente pudesse soltar o ar. Posso mesmo ir com o senhor? Perguntou, a voz tremendo um pouco. Pode. Minha casa fica ali. Apontei na direção da fazenda, onde uma luz amarela brilhava na varanda. Tem um quarto de hóspedes, comida quentinha e você pode tomar um banho e descansar. Ela olhou para o homem, depois para mim, depois para suas próprias mãos. Vi que estava tomando uma decisão. Uma daquelas decisões que mudam o rumo da vida. Vou com o senhor, disse finalmente. O homem deu um passo à frente, mas eu ergui a mão. Rapaz, melhor você ir embora. Se ela não quer ir com você, não tem mais o que fazer aqui. Você não entende. Ela está doente, precisa de medicação, a família. Se ela estiver doente, eu levo no médico amanhã. Se precisar de medicação, vou na farmácia. E se tiver família, ela mesma vai entrar em contato quando quiser. Marina já estava caminhando na minha direção. Passei por baixo da cerca e ofereci a mão para ajudá-la a passar também. Ela hesitou por um segundo, depois aceitou. A mão dela estava fria e tremia um pouco. Do outro lado da cerca, ela olhou para trás uma última vez. O homem ainda estava parado do lado do carro, claramente frustrado, mas sem saber o que fazer. Meu nome é José.
falei enquanto caminhávamos até onde Matuto esperava pacientemente. José das Dores. Esse é meu cavalo, Matuto. De Marina, ela disse, tocando de leve o focinho do cavalo. Marina Esperança. Esperança. Que nome bonito para uma moça perdida na estrada. Você sabe andar a cavalo? Nunca tentei. É fácil. Só deixa ele te levar. Ajudei ela a subir na garupa, tomando cuidado para não tocar onde não devia. Ela se agarrou na minha camisa quando Matuto começou a andar, mas logo relaxou. Ele é manso, expliquei. 15 anos de idade, já viu de tudo. Nada mais assusta ele. Enquanto caminhávamos pela trilha, pude sentir que ela olhava para trás algumas vezes. O barulho do motor do carro tentando pegar chegou até nós, falhando várias vezes antes de finalmente funcionar. As luzes do farol varreram a estrada, depois desapareceram na direção contrária. Ele foi embora, ela disse, e havia alívio na voz. Foi, e se voltar vai encontrar a mesma resposta. Chegamos à casa em poucos minutos. Acendi as luzes da varanda e do quintal, e a propriedade ganhou vida na escuridão. As galinhas se mexeram no poleiro, alertas com a movimentação. O cachorro da vizinha latiu uma vez lá longe, depois silenciou. É bonito aqui, Marina disse, descendo do cavalo com minha ajuda. É simples, mas é casa. Levei Matuto de volta ao estábulo enquanto ela ficou na varanda, olhando ao redor. Quando voltei, a encontrei sentada nos degraus, tirando pequenas pedras dos pés. Vem, falei. Vamos cuidar disso. Dentro de casa, acendi as luzes e mostrei a ela o banheiro. Tem toalha limpa ali no armário. Shampoo, sabonete, o que precisar. Vou esquentar um pouco de água no fogão para você lavar os pés. Enquanto ela se limpava, preparei uma sopa simples com os legumes que tinha na geladeira. Abóbora, cenoura, batata, um pouco de carne seca desfiada. O cheiro encheu a cozinha e me lembrou das noites em que Clara voltava cansada da horta e eu fazia o jantar. Marina apareceu na cozinha 20 minutos depois, com os cabelos molhados, presos num coque, vestindo a mesma roupa, mas visivelmente mais limpa. Os cortes nos pés tinham sido lavados e não pareciam graves. Senta, falei, indicando a mesa da cozinha. Servi a sopa numa tigela funda, com uma fatia grossa de pão caseiro que eu mesmo tinha feito na véspera. Ela comeu devagar, mas com fome evidente. Fiquei na pia, lavando os pratos que tinha usado no almoço, dando a ela espaço e tempo. Faz quanto tempo que não come? Perguntei depois de um tempo. 2 dias, só água e umas bolachas que comprei no posto. Está fugindo há 2 dias? Ela parou de comer e me olhou. Nos olhos dela, vi que estava calculando quanto da verdade podia contar. 3, disse finalmente. Saí na terça de manhã. E ele? Apareceu ontem. Não sei como me achou. Quem é ele? Marina suspirou fundo, brincou com a colher na sopa. É complicado. Não precisa contar se não quiser. Mas se ele voltar amanhã, eu preciso saber o que estou enfrentando. Ela me olhou nos olhos e vi que estava tomando outra decisão, decidindo se podia confiar em mim. Meu nome verdadeiro é Marina Santos. Marina Esperança era o nome que ia usar quando chegasse em Morrinhos. Para começar nova vida, parei de lavar os pratos e me virei para ela. E quem é o homem da estrada? O marido que eu nunca escolhi. A sopa esfriou na tigela enquanto ela contava. Às vezes a gente foge não do que machuca, mas do que mata devagar. Marina empurrou a tigela para o lado e ficou olhando para as próprias mãos. Mãos pequenas, com calos nas pontas dos dedos e unha roída do polegar. Mãos de quem trabalha, de quem se vira sozinha. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Começou, a voz baixa como quem conta segredo. Deixou uma dívida grande com uns comerciantes de Anápolis. Minha mãe não sabia de nada, achava que a loja ia bem. Parei na pia e me encostei no balcão, mantendo distância para não intimidar.
Tinha aprendido com os animais que às vezes é preciso ficar parado para o outro se sentir seguro para falar. Os homens apareceram em casa uma semana depois do enterro. Disseram que ia dar problema se não pagasse. Minha mãe quase enlouqueceu. Aí apareceu ele, o Juliano. O nome saiu da boca dela como gosto ruim que precisa ser cuspido. Ofereceu pagar a dívida toda. Disse que era amigo do meu pai, que queria ajudar. Só que a ajuda tinha preço. Ela parou, respirou fundo. Lá fora, o vento balançava as árvores e o som das folhas secas esfregando umas nas outras chegava até a cozinha como um sussurro de advertência. Casamento, falei, mais afirmação que pergunta. Casamento. Eu tinha acabado de fazer 16, ele 32. Disse que esperava eu completar 18 para fazer oficial, mas que no papel eu já era dele. Senti o estômago revirar, não de nojo, mas de raiva. Uma raiva velha que conhecia bem, a mesma que sentia quando via alguém maltratando animal, criança, qualquer coisa indefesa. Sua mãe concordou? Marina riu, mas não tinha humor no riso. Minha mãe teve que concordar. Ou a gente perdia a casa, a loja, tudo. Ele deixou bem claro. E também deixou claro que se eu não topasse, ia ter outros jeitos de cobrar a dívida. Ameaça. Mas do tipo que não precisa gritar. Juliano sempre foi assim. Educado, sorridente, gentil na frente dos outros. Mas quando fica só você e ele... Ela calou, esfregou os braços como se estivesse com frio, mesmo com o calor da noite. Há quanto tempo está casada com ele? 7 anos, desde que fiz 18. Mas morando na mesma casa desde os 16. 7 anos. Uma vida inteira presa numa situação que não escolheu. Eu não conseguia imaginar. Até nos meus momentos mais solitários, depois que Clara morreu, eu ainda tinha a liberdade de escolher. Levantar ou não levantar, plantar ou não plantar, viver ou definhar. Marina nunca teve escolha. E por que fugiu agora? Ela me olhou e pela primeira vez vi lágrimas nos cantos dos olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de raiva. Porque ele decidiu que já estava na hora de ter filho. A frase ficou suspensa no ar quente da cozinha. Entendi sem que ela precisasse explicar. Entendi o desespero, a fuga, o medo quando viu o homem na estrada. Marina, eu nunca quis. Nunca quis casar com ele, nunca quis ser a mulherzinha bonitinha que fica em casa fazendo comida e esperando o marido chegar. Mas, filho, ela balançou a cabeça com força. Filho, eu não posso trazer para o mundo para viver essa prisão comigo. Sirvo 2 xícaras de café e sentei à mesa, na frente dela. O café estava forte, amargo, do jeito que gostava. Empurrei uma xícara na direção dela. E o que você quer fazer? Ir para longe, mudar de nome, começar de novo. Sei costurar, sei cozinhar, sei limpar casa, consigo trabalho em qualquer lugar. E ele não vai parar de procurar? Marina pegou a xícara com as 2 mãos, como criança que não quer derramar. Vai. Ele não desiste de nada que acha que é dele. Por isso preciso ir longe, para onde ele não imagine que eu possa estar. Família dele tem dinheiro para te procurar longe? Tem. O pai dele tem fazenda, posto de gasolina, 2 lojas na cidade. Conhece gente em todo lugar. Era pior do que eu pensava. Não era só questão de fugir de marido ruim. Era fugir de uma família com poder, com conexões, com recursos para encontrar uma moça fugida em qualquer lugar do estado. Por que não procurou a polícia? Ela riu de novo, amargo. Em Anápolis? O delegado come na mesa da família do Juliano todo domingo. O prefeito deve favor para eles. Não tem jeito, José. A única saída é desaparecer. Fiquei calado, pensando. Lá fora, uma coruja piou no escuro e as galinhas se mexeram inquietas no poleiro. Até os bichos sabem quando tem predador por perto. Onde sua mãe está nisso tudo? Morreu há 2 anos. Câncer. Marina limpou os olhos com as costas da mão.
No final, ela até pediu desculpa. Disse que tinha feito a única coisa que conseguiu para me proteger, mas que sabia que não foi suficiente. Clara também tinha morrido de câncer. Também tinha pedido desculpa, mas por coisas diferentes. Por não poder ficar, por me deixar sozinho, por não conseguir dar os filhos que a gente tanto quis. 2 mulheres, 2 doenças iguais, 2 tipos diferentes de culpa. E você perdoou ela? Perdoei. Ela fez o que achou que era melhor na época. Não dá para julgar as escolhas dos outros quando a gente não estava no lugar deles. Sabedoria de quem sofreu cedo demais. Marina tinha apenas 23 anos, mas falava como quem já tinha vivido 3 vidas. Você tem dinheiro para recomeçar? Tenho um pouco. Guardei durante anos, escondido. Uns R$2.000. Não é muito, mas dá para começar. R$2.000 para uma vida inteira. Para fugir de uma família poderosa, se esconder, recomeçar do zero. Era quase nada, mas já tinha visto gente fazer mais com menos. E o que você quer ser? Quando conseguir recomeçar? Os olhos dela brilharam pela primeira vez desde que tinha chegado. Professora, sempre quis dar aula. Estudei pedagogia escondido, fazendo curso à distância. Juliano achava que eu estava fazendo curso de culinária. Conseguiu terminar? Consegui. Até fiz estágio numa escola de Goiânia, falando que era prima de uma amiga. Amei cada minuto. Então você tem profissão. Tenho. Só preciso de um lugar onde possam dar um emprego para uma professora sem referências, sem documentos anteriores, sem nada que comprove quem eu sou. Olhei para ela por um longo tempo. Marina Santos, que queria virar Marina Esperança. Uma moça que tinha estudado escondido durante anos para poder ter uma profissão, uma chance, uma vida própria. Que tinha juntado R$2.000, moeda por moeda, para comprar a própria liberdade. Que tinha coragem de fugir de uma família poderosa, mesmo sabendo os riscos. Que tinha escolhido o nome Esperança, porque era isso que estava procurando. Por que você confia em mim? Perguntei. Não me conhece de nada. Podia ser amigo da família do seu marido, podia te entregar. Marina me olhou direto nos olhos. Porque quando você me olhou na estrada, não me olhou como propriedade, me olhou como pessoa. E porque você não fez perguntas antes de me dar comida. Simples assim, tão simples que me fez lembrar das coisas que Clara sempre dizia sobre bondade. Que não precisava ser grande coisa, heróica. Que às vezes era só olhar direito, tratar como gente, dar comida quando alguém tem fome. Você pode ficar aqui hoje, falei. Amanhã a gente vê o que fazer. José, eu não posso te envolver nisso. Se o Juliano descobrir que você me ajudou, deixa eu me preocupar com o Juliano. Você já se preocupou demais com ele na vida. Marina abaixou a cabeça e vi que os ombros dela relaxaram pela primeira vez, como se tivesse carregado um peso gigante e finalmente pudesse largar no chão. Obrigada, ela disse baixinho. Fazia muito tempo que ninguém era gentil comigo, sem querer nada em troca. Mostrei a ela o quarto de hóspedes, pequeno mas limpo, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa antigo e uma janela que dava para o quintal. O lençol cheirava a amaciante e sol, do jeito que Clara sempre deixava. Tem cobertor extra no armário se você sentir frio. E pode trancar a porta por dentro se quiser se sentir mais segura. Posso deixar a janela aberta? Gosto de dormir ouvindo os barulhos da noite. Pode, aqui é seguro. Voltei para a cozinha e lavei as xícaras e a tigela da sopa. Pela janela podia ver a luz do quarto de hóspedes ainda acesa. Provavelmente Marina estava organizando suas poucas coisas, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Uma moça de 23 anos que nunca tinha escolhido nada na própria vida, que tinha fugido com uma mochila e R$2.000 para tentar virar outra pessoa, que queria ser professora e se chamar Esperança, e que agora estava dormindo no quarto que um dia pensei que seria de um filho meu e da Clara.
A vida tinha dessas ironias. Você pensa que conhece o caminho, aí ela te entrega uma curva que você nunca viu no mapa. Apaguei as luzes e fui para meu quarto, mas demorei muito para conseguir dormir. Ficava pensando no Juliano, imaginando se ele ia voltar. Pensando em Marina, no que ela tinha passado, no que ainda podia passar. E pensando em Clara, que sempre dizia que as pessoas apareciam na nossa vida na hora certa, mesmo quando a gente não sabia que precisava delas. Talvez Marina tivesse aparecido na minha vida, ou talvez eu tivesse aparecido na dela, ou talvez a gente tivesse aparecido um para o outro. Do lado de fora, o vento continuava balançando as árvores e os grilos cantavam sua música eterna. Mas agora o silêncio da casa parecia diferente, menos vazio. Como se depois de 3 anos finalmente tivesse gente viva ali dentro de novo. No sertão, você aprende que não adianta fugir da tempestade. Tem que enfrentar ou ser arrastado. Acordei antes do galo cantar, como sempre. Mas desta vez não foi o hábito que me despertou. Foram os sons estranhos vindos da cozinha. Passo leve, torneira abrindo e fechando devagar, como quem tenta não fazer barulho. Marina. Levantei e fui até lá encontrá-la preparando café. Tinha amarrado os cabelos num rabo de cavalo e vestido a mesma roupa do dia anterior, mas parecia diferente, mais leve. Como planta que passou a noite toda bebendo água depois de muito tempo na seca. Bom dia, falei baixo para não assustar. Bom dia, José. Espero que não se importe. Achei o café, tentei fazer do jeito que minha mãe ensinava. O cheiro que vinha da chaleira era perfeito. Café forte, sem pressa, do tipo que desperta a alma junto com o corpo. Faz muito tempo que não acordo com cheiro de café feito por outra pessoa. Confessei, sentando à mesa. Ela serviu 2 xícaras e sentou na minha frente. Tinha dormido bem, pelo que podia ver. As olheiras tinham diminuído e não parecia mais tão tensa. Dormi que nem pedra. Fazia semanas que não conseguia relaxar assim. A primeira noite longe de casa é sempre a melhor. Falei, lembrando de quando saí da casa dos meus pais para casar com Clara. É quando você percebe que consegue respirar de novo. Marina sorriu, e foi a primeira vez que vi um sorriso verdadeiro dela. Mudava o rosto inteiro. Fazia ela parecer com a idade que tinha de verdade. José, preciso te falar uma coisa. Ontem à noite, quando você saiu do quarto, escutei um carro passando devagar na estrada, 2 vezes. Parei com a xícara no meio do caminho para a boca. Que horas? Primeira vez era umas 11h30, a segunda quase 2 da manhã. Motor baixo, como quem não quer ser notado. Meu estômago apertou. 2 passadas na madrugada significava reconhecimento. Alguém estudando a propriedade, vendo os acessos, calculando. Você viu alguma coisa? Não, só escutei. Mas tenho certeza que era o mesmo carro nas 2 vezes. Motor com um barulhinho estranho, meio estalinhos. O Corsa do Juliano. Motor velho, mal cuidado. Ele tinha voltado e não estava sozinho dessa vez. Ninguém faz reconhecimento 2 vezes na mesma noite se não está planejando alguma coisa. Marina, você precisa sair daqui hoje. Eu sei, já estava pensando nisso. Mas para onde? Tenho um primo em Catalão, irmão da Clara. Homem bom, cabeça no lugar. Pode te ajudar a chegar mais longe, talvez até Minas. José, eu não posso envolver mais gente nisso. Minha família não tem medo de briga e Catalão é longe o suficiente para eles não imaginarem que você foi para lá. Mas antes que Marina pudesse responder, escutamos o barulho de motor na estrada principal. Desta vez, não estava tentando ser discreto. Eram pelo menos 2 carros vindo na nossa direção. Marina ficou branca. Eles voltaram. Vai para o quarto. Pega suas coisas. Rápido. Ela disparou para o fundo da casa enquanto eu fui até a janela da sala.
2 carros mesmo, o Corsa branco do Juliano e uma picape preta que não conhecia. Pararam na entrada da porteira, mas não entraram ainda. Vi 4 homens descendo dos carros. Juliano e outros 3 que não reconheci. Um deles tinha porte de quem carregava arma. Outro falava no celular. Meu coração disparou. Não era mais só questão de marido tentando convencer esposa a voltar. Era busca organizada, com gente suficiente para dar problema. Marina voltou correndo com a mochila nas costas. Saída dos fundos, falei. Atravessa o quintal, pula a cerca e segue pela mata até chegar na estrada velha. Vai dar numa encruzilhada. Pega à esquerda e caminha até ver uma casa amarela com varanda grande. É da dona Marlene. Fala que é amiga minha e que precisa de ajuda. E você? Vou ganhar tempo. José, eles podem te machucar. Marina, vai, agora. Ela hesitou por um segundo. Depois me deu um abraço rápido e forte. Obrigada por tudo. Depois você me agradece. Vai. Ela saiu pela porta dos fundos e correu atravessando o quintal. Vi quando pulou a cerca e desapareceu na mata. Pelo menos estava em segurança por enquanto. Os homens tinham aberto a porteira e estavam caminhando na direção da casa. Juliano na frente, os outros 3 atrás. O que falava no celular guardou o aparelho no bolso. Saí para a varanda antes que chegassem à porta. Melhor enfrentar fora de casa, no meu território. Bom dia, falei descendo os degraus devagar. Bom dia, seu José. Juliano tentou o mesmo sorriso falso do dia anterior. Vim buscar minha esposa. Não tem esposa nenhuma aqui. Tem sim. Ela passou a noite aqui. O carro dela está ali atrás da casa. Olhei na direção que ele apontava. Realmente havia um carro pequeno, azul, meio escondido atrás do galinheiro. Não tinha visto antes no escuro. Esse carro não é dela, falei. É da dona Marlene, que veio ontem à tarde buscar ovos e teve problema mecânico. Deixou aqui e voltou a pé. Era mentira, mas mentira necessária. E quem conhecia dona Marlene sabia que ela tinha mesmo um carro azul velho. Um dos homens que tinha vindo com Juliano deu um passo à frente. Alto, braços grossos, cara de quem resolvia problemas no braço. Não tem problema, seu José. A gente só quer dar uma olhada na casa. Se ela não está aqui, não vai ter problema nenhum. Na minha casa vocês não entram. Olha, Juliano tentou soar razoável. Eu entendo que você quer ajudar, mas Marina está doente, precisa de tratamento. A família está desesperada. Se ela está doente, cadê a receita médica? Cadê o laudo? Cadê a procuração da família autorizando vocês a buscarem ela? O homem alto deu outro passo à frente. Chega de conversa. Vamos entrar. Não vão, não. Foi quando vi que ele tinha uma arma na cintura. Discreto, mas tinha. E pelos movimentos dos outros, não estava sozinho. Minha boca secou. Tinha enfrentado muita coisa na vida. Seca, praga na plantação, animal bravo, gente difícil, mas nunca tinha enfrentado arma. Nunca tinha estado numa situação onde podia morrer de verdade. Seu José, Juliano mudou o tom, ficou mais sério. Você parece homem inteligente. Não precisa se meter numa confusão que não é sua. A Marina é minha esposa legalmente. Tenho direito de buscá-la. E ela tem direito de não querer ir. Ela não está bem da cabeça. Precisa de ajuda. Quem não está bem da cabeça é quem vem com 4 homens armados buscar uma moça que não fez nada de errado. O silêncio que se seguiu foi tenso como corda de viola afinada demais. Podia sentir a violência no ar, esperando uma desculpa para explodir. Foi quando escutei o barulho da picape da dona Marlene vindo pela estrada. Motor diesel, inconfundível, e não vinha sozinha. Escutei pelo menos mais um carro junto. Os homens olharam na direção do barulho e vi inquietação nos rostos deles. Não esperavam mais gente. A picape parou na porteira e dona Marlene desceu junto com 2 dos filhos dela, homens grandes que trabalham pesado desde criança. E logo atrás chegou o carro do seu Antônio, vizinho do lado, que trouxe mais 2 filhos. 5 homens da região.
Gente que me conhecia desde criança, que conheceu meu pai, que sabia que eu não estava inventando confusão à toa. Bom dia, José, Dona Marlene gritou de longe. Vim buscar meu carro. Tudo bem por aqui? Tudo certo, Dona Marlene. Só uns senhores que estão de saída. Juliano olhou para os homens que tinha trazido, depois para os vizinhos que tinham chegado. Fez as contas, 4 contra 5, em território que não conheciam, com gente que estava em casa. Isso não acabou. Ele falou baixo, só para eu ouvir. Para mim, já acabou. Respondi. E se vocês aparecerem aqui de novo, vai ser recebido a bala. Era blefe. Eu não tinha arma em casa, nunca precisei, mas falei com tanta convicção que ele acreditou. Os 4 voltaram para os carros sem mais conversa. Subiram e saíram devagar, mas saíram. Juliano me olhou pela janela do Corsa quando passou. Não era raiva que vi nos olhos dele, era promessa. Dona Marlene veio até a varanda depois que eles foram embora. Que confusão era essa, José? Problema de família. Já passou. Você tem certeza? Aqueles homens tinham cara de gente perigosa. Tenho certeza, Dona Marlene. Obrigado por ter vindo. Ela me olhou com desconfiança. Conhecia bem demais para acreditar que era só isso, mas não insistiu. Qualquer coisa você grita, a gente escuta. Pode deixar. Depois que todos foram embora, caminhei até a mata onde Marina tinha sumido. Não precisei procurar muito. Ela apareceu de trás de uma árvore grossa, ainda com a mochila nas costas. Já foram embora? Foram, mas vão voltar. Como você sabe? Pelo jeito que o Juliano me olhou quando saiu. Não desistiu. Só está reorganizando a estratégia. Marina olhou na direção da estrada, depois para mim. José, eu preciso ir embora hoje. Não posso mais ficar aqui. Eles vão voltar à noite ou de madrugada quando não tiver ninguém por perto. Ela estava certa. E eu sabia que da próxima vez não ia ter vizinho para me ajudar. Não ia ter como blefar com arma que não tinha. Vamos para Catalão. Agora. Como? De picape. Saímos pelos fundos. Pegamos a estrada velha até a rodovia. 2 horas de viagem. E se eles estiverem vigiando as estradas? Então vamos descobrir. Mas antes que pudéssemos fazer qualquer plano, escutamos um barulho que fez meu sangue gelar. Trovão. E não era só um. Era o barulho de tempestade forte se formando, dessas que chegam rápido e duram horas. Olhei para o céu. Estava claro quando acordei, mas agora nuvens escuras se acumulavam no horizonte oeste. Nuvens altas, gordas, carregadas de chuva e vento. Não vamos conseguir sair hoje, falei. Por quê? Tempestade chegando, e quando chove aqui, a estrada velha vira pântano. Não passa nem jipe. Marina olhou para as nuvens, depois para mim. Nos olhos dela, vi o mesmo medo que sentia no peito. Estávamos presos, com uma tempestade chegando e homens armados que sabiam onde encontrar a gente. A situação tinha acabado de ficar muito pior. Tem hora que a natureza e a vida conspiram contra a gente. É quando descobrimos do que somos feitos. A primeira gota caiu na minha testa quando estávamos guardando a picape no galpão. Grande, morna, pesada. Em 5 minutos virou chuvarada. Em 10 virou temporal. O vento uivava entre as frestas das madeiras velhas do galpão, fazendo um barulho que gelava o sangue. Lá fora, conseguia ouvir galhos quebrando, telhas voando, o barulho surdo da chuva batendo na terra seca como punhos fechados. Nunca vi temporal assim, Marina gritou por cima do barulho, encolhida num canto do galpão. Aqui no cerrado é assim, gritei de volta. Quando vem, vem com tudo. Mas por dentro estava preocupado. Não era temporal comum. O vento estava forte demais, violento demais e durava tempo demais. Já fazia 2 horas que tinha começado e não dava sinais de afrouxar. Um raio iluminou o galpão inteiro, seguido por um trovão que fez o chão tremer. Marina deu um pulo e se encostou na parede, o rosto branco de medo. José, a casa aguenta. Meu pai construiu para durar.
Mas quando olhei na direção da casa através de uma fresta, vi que várias telhas já tinham voado. A chuva estava entrando, com certeza, e se continuasse assim, iam ter problemas mais sérios que telhado molhado. A gente precisa ir para casa, falei. Aqui no galpão não é seguro se o vento piorar. Como? Lá fora está um inferno. Correndo, é só 100 metros. Esperamos um raio passar, contamos até 10 e saímos correndo. A chuva caía como se alguém tivesse virado um balde gigante no céu. Em 10 segundos, estávamos encharcados até os ossos. Em 20, chegamos à varanda da casa. Dentro era um desastre. Água entrando pelo teto em 3 lugares diferentes, molhando tudo. Peguei baldes, panelas, qualquer coisa que pudesse aparar a goteira. Temos que subir no telhado, falei. Nesse tempo, você enlouqueceu. Se não tapar esses buracos, vai entrar água demais. A casa pode desabar. Marina me olhou como se eu tivesse dito que íamos voar até a lua, mas depois olhou para a água caindo na sala, molhando móveis que Clara tinha escolhido com tanto carinho, e entendeu. O que eu posso fazer? Fica aqui. Se eu cair, chama socorro. José, não. É muito perigoso. Mas eu já estava saindo. Peguei lona, martelo, pregos e subi pela escada que dava acesso ao telhado pelos fundos da casa. O vento quase me derrubou 3 vezes antes de conseguir chegar lá em cima. No telhado era outro mundo. O vento cortava como navalha. A chuva batia como pedradas e mal conseguia me equilibrar nas telhas molhadas. Mas consegui ver os buracos, 3 telhas quebradas, deixando passagem livre para a tempestade. Comecei a esticar a lona sobre o primeiro buraco, lutando contra o vento que tentava arrancar tudo das minhas mãos. Foi quando escutei Marina gritando lá de baixo. José! José! Tem gente vindo! Olhei na direção da estrada e senti o coração parar. 2 luzes de farol cortando a cortina de chuva, vindo devagar na nossa direção. Mesmo com a tempestade, eles tinham voltado. Desci do telhado mais rápido do que tinha subido, escorregando nas telhas molhadas, quase caindo 2 vezes. Cheguei lá embaixo pingando água e sem fôlego. Quantos carros? Um só, mas tem pelo menos 3 pessoas dentro. Onde? Pararam na porteira. Não conseguem entrar por causa da lama. Fui até a janela da frente e olhei através da cortina de chuva. Realmente havia um carro parado na entrada da propriedade. O motor estava ligado, os faróis acesos, mas não conseguiam passar da porteira. A estrada de terra tinha virado lamaçal. Eles vão esperar a chuva passar, falei. E aí? Aí vão entrar. E dessa vez não vai ter vizinho para ajudar. Marina começou a andar de um lado para o outro na sala, nervosa como um animal encurralado. A água continuava pingando dos buracos no teto, e o barulho estava deixando tudo mais tenso. José, onde você guarda as armas? Não tenho armas. Ela parou de andar e me olhou. Como assim não tem armas? Você mora sozinho no meio do mato. Nunca precisei. Sempre consegui resolver tudo na conversa. E se não conseguir resolver na conversa dessa vez? Não tinha resposta. Durante 3 anos, tinha vivido em paz naquele pedaço de terra. O único perigo que conhecia eram as secas, as pragas nas plantações, algum animal ferido. Nunca tinha imaginado que um dia ia ter homens armados tentando invadir minha casa no meio de uma tempestade. Tem alguma coisa que a gente possa usar? Facão, machado, qualquer coisa? Tem machado no galpão. Mas para quê? Para não morrer sem lutar. A frieza na voz dela me assustou. Marina tinha sido forçada a casar aos 16 anos, tinha vivido 7 anos de prisão, tinha fugido com uma mochila e R$2.000. Mas não ia entregar os pontos sem luta. Marina, talvez seja melhor você se entregar. Volta com eles, ganha tempo, planeja outra fuga mais para frente. José, você não entendeu. Se eu voltar agora, depois do que fiz, não vai ter próxima vez. Eles vão me trancar em casa e nunca mais vou conseguir sair. Mas se ficar aqui pode morrer. Nós 2 podemos morrer.
Ela veio até mim e segurou meus braços. José, você já teve alguma coisa na vida que valia mais que a própria vida? Pensei na Clara, nos planos que a gente fez, na família que ia formar, na fazenda que ia construir juntos, na vida que ia ter. Já. Então você entende, minha liberdade vale mais que minha vida, e não vou deixar eles matarem você por minha causa. Foi nesse momento que escutamos o barulho. Não era chuva, não era vento, não era trovão, era motor se aproximando, devagar, lutando contra a lama, mas se aproximando. Eles conseguiram entrar, Marina sussurrou. Apaguei as luzes da casa e fomos até a janela. O carro estava atolado a uns 50 metros da casa, mas 3 homens tinham descido e vinham caminhando na lama, lanternas nas mãos, se protegendo da chuva como podiam. Um deles era Juliano. Os outros 2 eu não conhecia, mas pelo jeito que se moviam, não eram homens de cidade. Conheciam campo, sabiam se virar na chuva e na lama. Eles vão cercar a casa, falei. Um pela frente, um por cada lado. Como você sabe, é o que eu faria. Tínhamos talvez 5 minutos antes que chegassem à varanda. 5 minutos para decidir o que fazer. José, tem algum lugar para se esconder aqui dentro? Tem o porão, entrada pela cozinha, atrás da geladeira. E leva para onde? Lugar nenhum. É só um buraco no chão onde meu pai guardava ferramentas. Mas eles não conhecem a casa, né? Não. Então você desce pro porão. Eu fico aqui. Marina, não. José, escuta. Eles querem a mim, não a você. Se me encontrarem sozinha, vão me levar e pronto. Você fica escondido até eles irem embora. E depois? Depois você vai pra polícia, conta tudo, pede ajuda. A polícia não vai acreditar. Vai sim. Porque você é testemunha. Estava louco. O plano era loucura completa. Mas olhando nos olhos dela, vi que não tinha outra opção. Se ficássemos juntos, íamos morrer juntos. Se ela se entregasse sozinha, pelo menos eu sobrevivia para contar a história. Não, falei. Tem outro jeito. Qual? A gente sai pelos fundos. Na meia escuridão com a chuva, eles não vão conseguir nos ver. Corremos até a mata, nos escondemos até amanhecer. E se eles nos virem? Corremos mais. José, você tem 50 anos. Não vai conseguir correr mais que homens de 30. Posso tentar. Marina sorriu pela primeira vez desde que os carros tinham aparecido. Você é teimoso feito burro, sabia? Clara sempre dizia isso. Sua Clara era mulher inteligente. O barulho de passos na varanda interrompeu nossa conversa. Eles tinham chegado. Seu José! Juliano gritou de fora. Sabemos que ela está aí. Vamos entrar de qualquer jeito. É melhor abrir a porta. Não respondi. Marina e eu nos entreolhamos na escuridão da sala. Seu José, você tem 1 minuto para abrir essa porta. Depois vamos arrombar. 60 segundos. Era isso que tínhamos. Marina, sussurrei, quando eu contar até 3, você corre para a cozinha. Eu vou distraí-los. José, 3. Ela correu. Eu fui até a porta da frente. Juliano, gritei. Se você entrar na minha casa, eu atiro. Você não tem arma, seu José. Já verificamos. Verificaram como? Temos nossos métodos. Meu sangue gelou. Eles sabiam mesmo que eu não estava armado. Como? Foi quando escutei o vidro quebrando na cozinha. Alguém tinha entrado pela janela dos fundos, enquanto Juliano me distraía na frente. Marina! Gritei. Um grito. Dela, de susto, não de dor. José! Ela gritou de volta. Eles entraram. Corri para a cozinha e encontrei um homem alto segurando Marina pelo braço. Ela estava lutando, tentando se soltar, mas ele era muito mais forte. Solta ela, falei. Não se meta, velho. Leva ela embora e acabou. Foi quando vi a faca na mão livre dele. Não grande, mas suficiente. Solta ela, repeti. Ou o quê? Não tinha resposta. Não tinha arma, não tinha como ameaçar, não tinha como lutar. Só tinha a própria vida para oferecer. Ou você vai ter que me matar primeiro. O homem riu. Se for preciso. Foi quando Marina fez algo que ninguém esperava.
Em vez de tentar se soltar, ela empurrou o homem na direção da geladeira com todas as forças que tinha. Ele se desequilibrou, soltou o braço dela para se apoiar e a faca voou longe. José, o porão, agora! Não pensei. Peguei Marina pela mão e corremos para trás da geladeira. A entrada do porão estava ali, escondida por uma tábua solta que meu pai tinha feito 40 anos atrás. Descemos a escada de madeira rapidamente. Era um buraco pequeno, úmido, que cheirava a terra e mofo. Mas era escuro. E eles não sabiam que existia. Lá em cima, escutamos os passos dos homens procurando pela casa. Juliano tinha entrado também, e os três vasculhavam todos os cômodos. Eles não podem ter sumido. A voz do Juliano chegava abafada até o porão. Saíram pelos fundos, disse outro. Na chuva, nessa escuridão, só se querem se matar. Então, vamos procurar os corpos amanhã. Risos. Depois, silêncio. Marina e eu ficamos abraçados no porão úmido, ouvindo os passos se afastarem. Depois de muito tempo, escutamos o motor do carro tentando pegar. Tentando. Atolaram, sussurrei. Quer dizer que não conseguem sair? Não hoje. Com essa chuva vão ficar presos até a lama secar. E onde eles vão ficar? Provavelmente na casa, esperando o dia amanhecer. Marina encostou a cabeça no meu ombro. Então vamos passar a noite aqui. Vamos. José? Obrigada por não ter me entregado. Obrigado você, por ter me salvado lá em cima. A gente se salvou. E ali, naquele buraco escuro e úmido, com os homens de Juliano dormindo na minha casa e a tempestade rugindo lá fora, entendi que Marina estava certa. A gente tinha se salvado, juntos. Às vezes, a gente perde tudo numa noite e ganha uma vida inteira no dia seguinte. Acordei com o silêncio. Depois de uma noite inteira ouvindo chuva, vento e trovões, o silêncio era ensurdecedor. Marina dormia encostada no meu ombro, respirando devagar, finalmente em paz, depois de tanto medo. Levantei devagar para não acordá-la e subi alguns degraus da escada. Prestei atenção. Nenhum barulho na casa. Nenhum movimento. Ou eles tinham ido embora, ou ainda estavam dormindo. Voltei para junto dela e esperei. Clara sempre dizia que a paciência era a virtude mais importante do fazendeiro. A terra ensina a gente a esperar, José. Não adianta ter pressa com o que precisa de tempo. Foram 2 horas longas, 2 horas imaginando se os homens ainda estavam lá em cima, se iam descobrir o porão, se íamos sair vivos daquele buraco. Mas também foram 2 horas pensando em outras coisas. Em como Marina tinha arriscado a vida para me salvar. Em como tinha sido bom ter alguém para proteger de novo, ter um motivo para lutar. Em como a solidão dos últimos 3 anos tinha dado lugar a alguma coisa que não conseguia nomear, mas que aquecia o peito como café quente em manhã fria. Não era amor, não ainda. Era mais que gratidão, mas menos que paixão. Era parceria, era reconhecimento. Era encontrar alguém que entendia que às vezes lutar vale mais que se entregar, mesmo quando as chances são pequenas. Quando o sol nasceu e os primeiros raios de luz entraram pelas frestas do porão, Marina acordou. Eles foram embora? Sussurrou. Ainda não sei. Vou subir e ver. Cuidado. Subi a escadinha devagar, empurrei a tábua que cobria a entrada e coloquei a cabeça para fora. A cozinha estava vazia, mas uma das cadeiras estava fora do lugar e havia pegadas de lama no chão. Saí do porão completamente e caminhei pela casa. Sala vazia, quarto vazio, varanda vazia. Na mesa da cozinha, um bilhete. Voltamos quando a estrada secar. Ela pode correr, mas não pode se esconder para sempre. Juliano. Eles foram embora. Falei quando Marina subiu do porão. Tem certeza? Tem, mas deixaram um recado. Mostrei o bilhete para ela. Marina leu em silêncio, depois amassou o papel e jogou no lixo. Não vão me encontrar, disse. E havia uma determinação na voz que não tinha ouvido antes. Para onde você vai?
Não sei ainda, mas longe, muito longe. Saímos para a varanda e vimos o estrago da tempestade. Árvores caídas, telhas espalhadas pelo quintal, a cerca dos fundos derrubada pelo vento. Mas a natureza já estava se recuperando. O sol brilhava forte, os pássaros cantavam e o cheiro de terra molhada perfumava o ar. José, Marina falou depois de um tempo olhando ao redor, eu não sei como te agradecer. Não precisa agradecer nada. Preciso sim, você arriscou sua vida por uma estranha. Você não é mais estranha. Ela me olhou com carinho e vi lágrimas nos olhos. Você me deu a coisa mais importante do mundo. O quê? Tempo. Uma noite extra de liberdade. Uma noite onde eu pude escolher ficar ou sair, lutar ou me entregar. Pode parecer pouco, mas para quem nunca teve escolha, uma noite de liberdade é um presente enorme. Entendi o que ela queria dizer. Às vezes não é o tempo que importa, é a qualidade do tempo. Uma noite escolhida vale mais que anos sem escolha. E você me deu uma coisa que eu achava que tinha perdido, falei. O quê? Motivo para acordar cedo. Ficamos em silêncio por um tempo, olhando os estragos da tempestade e ao mesmo tempo vendo as possibilidades que se abriam com o novo dia. José, preciso te contar uma coisa. Ontem à noite, no porão, eu tomei uma decisão. Qual? Não vou mais fugir. Senti um frio na barriga. Marina, você não pode voltar para ele. Não vou voltar. Mas também não vou mais correr. Vou lutar. Como? Vou procurar advogado. Vou denunciar o casamento forçado, a ameaça, tudo. Vou juntar provas, encontrar outras mulheres que passaram pela mesma coisa com homens da família dele. Vou lutar na justiça. E se não der certo, aí eu fujo. Mas antes vou tentar o caminho certo. Marina Santos tinha virado Marina Esperança de verdade. Não porque mudou de nome, mas porque mudou de atitude. Não era mais a moça que fugia de madrugada com uma mochila nas costas. Era a mulher que ia enfrentar o sistema que tentou destruí-la. Vai precisar de ajuda, falei. Eu sei, mas não posso pedir mais nada para você. Já fez demais. Marina, você salvou minha vida ontem à noite. Salvou de morrer de tédio, de solidão, de viver sem propósito. Se você me deixar ajudar, é você que está me fazendo um favor. Ela sorriu e pela primeira vez desde que nos conhecemos, o sorriso chegou aos olhos. Tem certeza? Absoluta. Então aceito a ajuda. Passamos o dia arrumando os estragos da tempestade. Juntamos as telhas que voaram, limpamos a lama que entrou na casa, consertamos a cerca dos fundos. Trabalhando juntos, vi que Marina tinha mãos hábeis, jeito para consertar coisas, paciência para fazer direito. Você tem jeito para a roça, falei quando terminamos de consertar a cerca. Sempre gostei de trabalhar com as mãos. Na casa do Juliano não deixavam. Diziam que não era trabalho para a esposa. Aqui você pode trabalhar com o que quiser. José, você está me oferecendo emprego? Parei com o martelo no ar. Não tinha pensado direito no que estava dizendo, mas quando ouvi em voz alta, fez sentido. Estou oferecendo parceria. A fazenda é grande demais para uma pessoa só. Você tem jeito para o campo, eu preciso de ajuda. E enquanto você luta na justiça, precisa de um lugar para ficar. Mas eu não sei nada de agricultura. Eu ensino e você me ensina outras coisas. Que outras coisas? Como voltar a viver, como ter esperança, como acreditar que vale a pena lutar. Marina largou a cerca que estava consertando e me olhou sério. José, você tem certeza do que está falando? Se eu ficar aqui, o Juliano pode voltar, pode trazer mais gente, pode dar problema para você. Marina, eu passei 3 anos vivendo como fantasma, acordando, trabalhando, dormindo, sem sentir nada. Ontem à noite, no porão, com medo de morrer, eu me senti mais vivo do que nos últimos 3 anos inteiros. E se der errado? E se der certo? Ela pensou por um longo tempo, olhando para a fazenda, para a casa, para os campos que se estendiam até o horizonte. Tudo bem,
disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Você me deixa pagar aluguel, com o dinheiro que juntei durante todos esses anos. Não aceito caridade. Aceito, mas com uma condição minha também. Qual? Você me ensina a fazer aquele café que fez ontem de manhã. Nunca tomei café tão bom na vida. Marina riu. Um riso gostoso que ecoou pelo campo e fez as galinhas do quintal levantarem a cabeça. Ensinou. Era a receita da minha mãe. 6 meses depois, Marina tinha ganhado a primeira batalha na justiça. O casamento foi anulado por coação e Juliano teve que pagar indenização por todos os anos que ela viveu em cativeiro. Não foi muito dinheiro, mas foi reconhecimento. Foi justiça. Ela abriu uma escolinha na fazenda para as crianças da região que tinham dificuldade de chegar na cidade. 3 manhãs por semana, nossa varanda virava sala de aula. E o som de criança aprendendo a ler enchia o campo de alegria. Eu aprendi a plantar flores. Marina me ensinou que terra boa não serve só para comida, serve também para beleza. Fizemos um jardim do lado da casa, com rosas, girassóis e uma fileira de esperanças que ela fez questão de plantar. Por que esperanças? Perguntei no dia que plantamos. Porque foi a primeira coisa que encontrei quando cheguei aqui, ela respondeu, cobrindo as sementes com terra vermelha. E porque é uma planta que nasce em qualquer lugar, resiste a qualquer tempo e sempre floresce. Não casamos. Não precisava. Viramos família de outro jeito, do jeito que escolhemos. Ela no quarto de hóspedes que virou quarto dela. Eu no meu quarto que voltou a ter razão para existir, dividindo a mesa, o trabalho, as preocupações e as alegrias de quem constrói alguma coisa juntos. Juliano nunca mais apareceu. Soubemos por terceiros que se mudou para Goiânia depois que perdeu na justiça. Melhor assim. Algumas pessoas só conseguem aprender quando perdem o que achavam que era delas por direito. No primeiro aniversário de Marina na fazenda, ela me deu um presente, uma placa de madeira escrita à mão. Rancho Nova Esperança. Por que Nova Esperança? Perguntei. Porque a velha esperança era só minha. Essa é nossa. Penduramos a placa na porteira de entrada e ela fica ali até hoje. Todo mundo que chega já sabe do que se trata aqui. É lugar de gente que acredita em recomeço, em segunda chance, em encontros que mudam destinos. Clara tinha razão quando dizia que as pessoas aparecem na nossa vida na hora certa. Marina apareceu quando eu tinha desistido de viver de verdade. Eu apareci quando ela tinha desistido de lutar. E juntos descobrimos que, às vezes, a família que a gente escolhe é mais forte que a família que nasce com a gente. Que, às vezes, o lar que a gente constrói é mais sólido que o lar que herda. Que, às vezes, os encontros casuais são os que mais transformam. Hoje, quando passo pela estrada onde encontrei Marina pela primeira vez, sempre paro e fico alguns minutos em silêncio, pensando em como seria minha vida se não tivesse parado o cavalo naquela noite, se não tivesse descido para ajudar, se tivesse fingido que não vi, que não era problema meu, seria uma vida vazia, uma vida pela metade. Em vez disso, tenho uma vida cheia, cheia de risadas de criança, aprendendo a ler na varanda, cheia de cheiro de café feito com carinho, cheia de conversa boa no fim do dia, cheia de esperança plantada no chão vermelho do cerrado, florescendo em todas as estações. Marina não virou Marina Esperança porque mudou de nome. Virou Marina Esperança porque descobriu que a esperança não é algo que a gente perde ou encontra. É algo que a gente planta todos os dias, com pequenos gestos de coragem e humanidade. E que floresce sempre que alguém estende a mão para quem precisa, sem pedir nada em troca, só pelo simples prazer de ver outro ser humano voltar a acreditar na vida. Porque no final das contas, somos todos um pouco perdidos na estrada, esperando que alguém pare o cavalo e ofereça ajuda. E quando oferecemos essa ajuda, não salvamos apenas o outro.
Salvamos também um pedaço da nossa própria alma, que estava esquecido no meio do caminho. Tem encontros que a gente leva para a vida inteira. Não pelo tempo que duram, mas pela marca que deixam. Marina chegou na minha vida numa noite de tempestade e transformou meu silêncio em música. Não é todo dia que a gente ganha a chance de salvar alguém, menos ainda que alguém nos salva de volta. Mas quando acontece, a gente entende que foi para isso que nasceu, para ser ponte entre o desespero e a esperança, entre a solidão e a companhia, entre o que fomos e o que podemos nos tornar. José das Dores.